Boa noite a todos, boa noite a todos meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite, aceitando o convite do Centro Espírita Amor e Mulher do Apóstolo. Nós que somos trabalhadores do Centro Espírita Luz e Caridade aqui da Trindade. Meu nome é Pinheiro e é uma honra estar aqui hoje para falar um pouquinho dessa doutrina que nos acolhe, que nos ensina e que nos mostra um caminho. Sintam-se todos abraçados fraternalmente e que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver não somente hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Hoje escolhi para falar um pouco sobre gratidão na visão espírita, trazer algumas reflexões para a gente pensar, refletir sobre isso. Busquei então no dicionário entender o significado da palavra gratidão. Definição: reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Em outras palavras, um agradecimento. A palavra gratidão vem do latim que significa gratia. Significa literalmente graça ou gratus. E que se traduz então como agradável. E que por extensão concluímos então que significa reconhecimento agradável por tudo aquilo que nós recebemos ou lhe é concedido. A nossa fala na noite de hoje está baseada no livro Psicologia da Gratidão, ditada pelo espírito Joana de Ângeles e escrita por Divaldo Pereira Franco. Joana nos diz que a nossa imaturidade emocional, que ainda persiste devido ao estágio evolutivo em que nós nos encontramos, faz com que acreditamos que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que nós recebemos. Consistir assim, então, numa forma de devolução. Segundo ela, quando se devolve algo dos recursos recebidos, é claro que opera-se ali um reconhecimento. No entanto, a gratidão é um sentimento mais profundo e mais significativo. Por quê? Porque não se limita apenas ao ato da retribuição. É mais grandioso, diz ela. Por quê? Porque todo aquele que é grato e que compreende então o significado da gratidão real, da verdadeira gratidão, goza então de saúde física, saúde emocional e saúde psicológica. Por quê? Porque sente a alegria de viver e compartilha o que vive. Quando Confúcio, um filósofo chinês, enunciou a frase, abre aspas, haja com bondade, mas não espere gratidão. Procurou ele demonstrar então que os sentimentos nobres devem estar sempre revestidos de renúncia, ou seja, sem os interesses imediatistas da compensação, do aplauso, da admiração do outro. E dessa forma, então, Joana nos traz que devemos agradecer por tudo, tudo. Mas para que a gente possa, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, ter esse entendimento de que seja esse tudo, ela dividiu isso em 3 níveis. O primeiro nível é ser grato pelo bem que te chega. Ser grato pelo bem que te chega. Acredito que para todos aqueles que me escutam nessa noite, isso é muito fácil, né? Agradecer pelas coisas boas que nos chegam todos os dias, né? Aquela fase da vida onde tudo dá certo, onde nada dá errado, agradecer pela saúde, agradecer por tudo aquilo que foi planejado e acontece no nosso dia a dia, nada acontece de errado. Isso é fácil, né? Isso nós não temos muita dificuldade. Bom, só que nós temos passado por tempos difíceis hoje, né? E para todos. Enfrentamos uma pandemia que, associada a isso, então, a essa pandemia, nós temos uma profunda crise política instaurada no país, em todos os níveis. Temos uma crise financeira sem precedente algum, nunca vista. Enfim,
Mas ao mesmo tempo que tudo isso acontece conosco, nós espíritas temos a consciência que nada é por acaso. E não é por acaso mesmo, nada é coincidência. E sim que tudo que estamos vivenciando, individualmente e coletivamente, está dentro desse processo de transformação que passa o planeta. Que ora está no estágio de provas e expiações, evoluindo então para o estágio de mundo de regeneração. Da mesma forma, compreendemos que aqueles que estão nessa escola de aprendizado e que não modificarem então o seu padrão vibratório através do amor, do perdão, da gratidão, não serão convidados a se integrar à nova era que já se aproxima. Mas quando nós nos voltamos para a nossa atual realidade que nós estamos vivenciando, parece que fica difícil agradecer alguma coisa, né? Agradecer alguma coisa. Por quê? Porque parece que nós só enxergamos coisas ruins na nossa vida. Por quê? Porque esse estado de isolamento social que foi imposto a nós, essa crise financeira que abateu sobre todos em maior ou em menor grau, esse aumento de preços abusivos que nós verificamos nos supermercados, essa crise ética envolvendo os nossos governantes, e não vamos aqui investir no assunto para não deprimir aqueles que me escutam nessa noite, enfim. Parece que nós não temos nada para agradecer, porque temos a sensação que nada acontece de bom na nossa vida nos dias de hoje. E é nesse momento, então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem que separar, então, o joio do trigo. Por quê? Porque muita coisa boa mesmo, nos chega todos os dias, mesmo nos dias de hoje. Mas nós temos uma facilidade de registrar somente coisas ruins. E dessa forma, deixamos de agradecer as coisas boas que nos chegam no nosso dia a dia. Será que a gente agradece a água que temos? Será? Quando muitos não têm uma água potável para beber nesse planeta? Quantas regiões passam por secas terríveis? Quantas regiões do planeta não têm realmente água? As pessoas morrem de sede. Será que a gente para agradecer pela casa que nos abriga? Mesmo não sendo a casa dos nossos sonhos, mesmo que ela nem seja nossa, seja uma casa alugada, mas no final do dia é ela que nos abriga? Será que a gente agradece pelo alimento em nossa mesa? Ou nós temos o hábito, né, de reclamar porque não está ali aquilo que nós gostaríamos de comer naquele dia, ou aquilo que nós gostaríamos de ter no nosso prato? Será que nós agradecemos a natureza por tudo que ela nos oferece, cuidando, por exemplo, com o lixo que nós descartamos? Será que nós temos parado, nós que moramos em Florianópolis, para agradecer por esse local maravilhoso onde nós moramos? Essa beleza exuberante que nós, quando passamos, por exemplo, pela Beira-Mar Norte e apreciamos aquela vista maravilhosa, será que nós temos dado tempo para agradecer esses momentos? Será que nós agradecemos pelos calçados, pelos tênis que calçam os nossos pés? Mesmo que não sejam aqueles calçados que a mídia insiste em nos empurrar? Será que nós agradecemos pelo ar que respiramos? Por poder respirar? Quando hoje, mais do que nunca, muita gente só consegue respirar através de aparelhos? Será que nós agradecemos a família que temos? Mas muita gente poderia estar perguntando, mas Pinheiro, como é que eu vou agradecer pela minha família? Com o marido ou com a esposa que tenho lá em casa, que só reclama.
Aquele filho ingrato que eu faço tudo por ele, ele nunca está contente. Como é que eu vou agradecer por isso? A gente tem que parar, meus irmãos, para pensar que esses desafios que nós encontramos no meio familiar são os principais desafios que trazemos para a nossa reencarnação mais uma vez. Desafios com aqueles espíritos que ainda necessitamos reparar mutuamente as nossas faltas. Então, esse nível 1 que Joana nos fala, que Joana nos traz, parece o mais fácil de agradecer, não é isso? Parece mais fácil de agradecer. Mas ao mesmo tempo, em muitos momentos da nossa jornada, passa desapercebido por nós. Por quê? Porque nós temos muita, mas muita dificuldade de registrar dádivas na nossa vida. E uma facilidade enorme para registrar coisas ruins que nos acontecem. Há um tempo atrás, quero compartilhar com vocês uma história. Em uma conversa com um amigo muito próximo, ele me contou que há muito tempo, ele enfrenta um complexo de inferioridade, de baixa autoestima, e que contou-me que esse drama na sua vida começou lá na infância, quando a sua mãe lhe disse uma frase que o marcou profundamente. E mesmo hoje, já aos seus 50 anos de vida, tinha essa lembrança muito clara em sua mente. Então eu perguntei a ele: meu amigo, quantas vezes a sua mãe te amamentou? E ele me respondeu: isso eu não me lembro. Quantas vezes ela te deu carinho? Quantas vezes ela te pegou no colo? Isso eu não me recordo. Quantas vezes ela te fez diversos mimos, como por exemplo aquele bolo que você mais gosta? Isso eu não me lembro. Parei diante dele e disse: você está querendo me dizer que conviveu com a sua mãe mais de 40 anos e a única coisa que você nesse momento se lembra é dessa frase que ela te disse? Queridos irmãos, quando nós deixamos de registrar as dádivas em nossas vidas, nós deixamos brotar no solo do nosso coração o sentimento da ingratidão. O sentimento da ingratidão. E a ingratidão é a filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência. Quando se vive a ingratidão, nós cultivamos a agressividade, a violência, a intolerância e tantos outros sentimentos que nos fazem nos entregar aos conflitos. E desta forma, impossibilitam a nossa finalidade existencial. Por outro lado, a bondade expressa-se de maneira natural, a semelhança de uma luz que se irradia sem alarde. No segundo nível, Joana nos traz o seguinte: que devemos ser gratos pelo mal que não te chegas. Esse nível também nos parece não ser difícil de agradecer, né? Agradecer pelo mal que não nos chega. Mas que mal poderia ser esse que poderia nos chegar? Por exemplo, a fome. Se nós não temos o hábito de agradecer o alimento em nossa mesa, se nós muitas vezes reclamamos, maldizemos o que temos para comer, será que não podemos estar sujeitos em algum momento experimentar ficar sem ele? É de refletir, né? Nós sabemos que estamos sob o efeito da lei de causa e efeito, reação e ação. Outro mal que poderia nos chegar também é a miséria. Será que a gente agradece pela vida que temos? Onde morar, o que vestir, o que calçar,
o que comer. Porque, por mais que esteja difícil nesse momento, né, nós não estamos vivendo um estado de miséria. Não. Nós não nos encontramos num estado de miséria. Mas muita gente mesmo, no mundo e no próprio Brasil, nesse país, no nosso país, muita gente, nesse momento, que tinha uma vida até então equilibrada, hoje luta muito para vencer o estado até de miséria, se assim podemos dizer, em que vive, devido a esse caos financeiro provocado por essa pandemia. Muita gente mesmo. Será que a gente agradece por não enfrentar nesse momento nenhuma enfermidade? Outro mal que poderia nos chegar? Será que a gente agradece por poder andar, por poder respirar sozinho, por poder se alimentar, enfim? Será que a gente agradece pelo mal que não nos chega se nós voltamos para casa depois de um dia intenso de atividades, no trabalho, na escola, até mesmo ir na casa espírita, como fazíamos até um certo tempo, e voltamos para casa sãos e salvos, e lá também encontramos nossa família, tudo bem com eles? Será que nós agradecemos por isso? Será que a gente agradece pelo mal que não nos chega depois de uma longa viagem que fizemos e retornamos para nossa casa também? Em segurança? São apenas algumas situações que Joana nos chama à reflexão diante de tudo que não nos chega. E por fim, então, chegamos então ao terceiro nível, que Joana nos diz que é o mais difícil. O mais difícil para agradecer, porque é o mais difícil de compreender. Ser grato pelo mal que nos chega. Soa até estranho, né? Ser grato, essa frase, agradecer pelo mal que nos chega. Mas tem uma razão de ser. E Joana nos explica isso. Mas teve um escritor americano chamado Napoleão Hill, que nasceu no finalzinho do século XIX, que disse o seguinte: sou muito grato, abre aspas, sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria. Profundo, né? Uma bela reflexão. E Joana, então, na mesma linha desse pensamento, nos diz o seguinte, abre aspas, tudo, em verdade, que nos acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte, então, das experiências que promove o ser humano. Desde que ele compreenda a finalidade, expressando dessa forma a gratidão pela sua ocorrência. Muito profundo também. O sofrimento que nos chega, diz Joana, é um alerta. Por quê? Porque uma das principais leis que rege o universo é a lei de ação e reação. E significa dizer, então, que se estamos nesse momento enfrentando algum mal que nos chega, não é obra do acaso, não é coincidência. Com certeza, mas com certeza tem a ver com o nosso passado atual ou com o nosso passado pretérito. Mas também não se engane em achar que tudo está no passado, pois talvez seja a prova que precisas para burilar algum sentimento que ainda precisas trabalhar. Vivemos um mundo de provas e expiações. O momento presente que todos estamos a vivenciar, provocado por essa pandemia, né, e de uma forma individual ou coletiva, trazendo a muitos o desemprego, a falta do dinheiro, a falta de perspectiva no amanhã, na saúde, na economia, na política, enfim. O mundo
virou de cabeça para baixo. Então essa falta de perspectiva é onde muitos nesse momento, com certeza, estão se perguntando: o que eu fiz para experimentar isso que acontece comigo hoje? O que eu fiz? Basta então que nós tenhamos um olhar muito mais amplo da vida que nos segue, para perceber o jeito que estávamos vivenciando até então. Pode-se facilmente constatar que muitas das coisas que nós costumamos vivenciar nos proporcionam então um prazer com um caráter efêmero. O sentido existencial da nossa vida, no entanto, caracteriza-se pela busca constante da nossa transformação moral e intelectual ante a vida que segue. Essa é a nossa verdadeiro sentido de aqui estar. E esse sentido profundo, nos afirma Joana, nos leva a princípio à autorrealização, depois à autoiluminação e por fim ao encontro consigo mesmo. Esse processo de amadurecimento psicológico, diz Joana, avança e processa-se com a facilidade que nós vamos tendo, de expressar a gratidão diante de tudo que nós vivenciamos, de tudo aquilo que se sucede na nossa vida, de tudo aquilo que vem acontecer na nossa vida. Então, ser grato ao mal que te chega, é se perguntar o que isso deseja realmente me ensinar. E dessa forma encerra Joana, dizendo que a gratidão por tudo que recebemos possui essa maravilhosa missão de transformar o mundo e transformar as pessoas mais belas e mais queridas. E, acima de tudo, ser grato nos eleva espiritualmente, faz-nos ascender na condição moral que tanto buscamos. Desejo muita paz e muita luz a todos os corações que me escutam nesse momento. Até o nosso próximo momento.